Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Saudamos a todas as pessoas que assistem a esta apresentação. Eu sou a Roberta Stanque, estou aqui com a minha colega Mergenfel Vaz Ferreira para apresentar o trabalho Projetos de Extensão na Formação Inicial de Professores de Alemão no Rio de Janeiro. Nosso trabalho consiste de uma breve introdução e contextualização do tema. Passaremos ao tema da formação de professores no Brasil, traçando um panorama sobre as leis e diretrizes que a regem, a integração entre teoria e prática na formação. A seguir, abordamos a formação do professor pesquisador e reflexivo como paradigmas essenciais para a nossa formação. Daremos alguns exemplos de projetos de extensão e formação de professores de alemão no Rio de Janeiro e alguns outros, e traçaremos as nossas considerações finais e as nossas reflexões. Bom, podemos iniciar com os desafios na nossa formação, que é a própria formação acadêmica, a formação profissional e a formação linguística, principalmente, pois os nossos estudantes ingressam sem conhecimento prévio da língua-alvo. O nosso currículo, basicamente, tem como disciplinas a língua alemã, a língua portuguesa, porque se trata de uma habilitação dupla, né, em letras português-alemão, a língua latina, a língua grega na UFRJ, filologia germânica e românica na UERJ, assim como cultura alemã, e em ambas as universidades, literatura alemã, literatura brasileira, portuguesa, linguística, literatura comparada e teoria da literatura, assim como prática de ensino e estágio supervisionado. O nosso currículo tem o grande desafio também relacionado à carga horária, por se tratar de uma habilitação dupla, porque a carga horária destinada à habilitação alemão gira em torno de 25% em ambas as universidades, né? Então, é uma carga horária que precisa contemplar os 3 desafios apresentados anteriormente: formação profissional, acadêmica e linguística. Um pilar básico para a formação de professores licenciados em universidades é a integração entre teoria e prática. E desde o início dos anos 2000, se tenta superar o modelo 3+1, que é o modelo, basicamente, na formação de bacharelado, com complementação ao final da formação, com disciplinas voltadas para a licenciatura, para a formação de professores. Como a gente pode ver aqui brevemente no fluxograma da UERJ, as disciplinas em verde são as do bacharelado, as em azul da licenciatura, então a gente vê que do meio para o final começam essas disciplinas, embora disciplinas da Faculdade de Educação já comecem antes, mas a gente vai abordar aqui, como mencionado, a habilitação alemão, então por isso não trataremos dessa especificidade. Da mesma maneira, acontece também na UFRJ, né, aqui tem um breve exemplo do fluxograma, com as disciplinas, né, em azul da licenciatura, iniciando ali do meio para o final também, embora com esse adendo, né, de que as disciplinas de educação da Faculdade de Educação também começam antes, mas especificamente para a formação do professor de alemão, temos esse panorama. A integração, então, entre teoria e prática, diante dessas questões curriculares, ela vai ser alcançada, conseguida através de projetos institucionais nacionais, como o PIBID, e projetos institucionais das universidades em cooperação nacional e internacional com outras universidades. São projetos de extensão, projetos de ensino, seminários e disciplinas no formato COIL, assim como o projeto FLINCUS, com a Universidade Friedrich Schiller de Iena. Então, a gente passa a aprendizagem baseada na pesquisa, um pressuposto teórico-metodológico bastante fundamental na formação dos nossos professores, né? E essa relação entre teoria e prática, como dito, já desde o início dos anos 2000, ela já é formalizada, né, nos documentos que balizam nossa formação, né?
Por exemplo, ali no parecer número 9 de 2001, a gente vê que a ação teórico-prática, ou seja, toda a sistematização teórica articulada com o fazer e todo o fazer articulado com a reflexão está presente nesse documento. Se vê de novo, né, na resolução número 2, já de 2015, né, quase 10 anos depois da primeira, né, durante o processo formativo, deverá ser garantida efetiva e concomitante relação entre teoria e prática. O estágio supervisionado, então, algo fundamental na nossa formação, por essa relação teoria e prática estabelecida na lei de 2008, a 11.788, né, na qual se diz que o estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho. O estágio supervisionado, então, ele vai precisar ser uma atividade específica, intrinsecamente articulada com a prática. E essa relação teoria e prática, ela volta de novo, né, a emergir em documentos que balizam a formação em 2024, na última resolução do Conselho Nacional de Educação, na qual se diz, né, que deverá ser garantida ao longo do processo efetiva e concomitante relação entre teoria e prática. Isso se vê, por exemplo, nas atividades acadêmicas de extensão, que precisam ser desenvolvidas nas instituições de educação básica desde o início do curso, assim como as atividades de estágio supervisionado, realizadas em instituições de educação básica distribuídas ao longo do curso desde o seu início. Então, o aspecto teórico-metodológico principal, né, que baliza a nossa formação é a pedagogia freiriana, né, pensando na formação de professores reflexivos e pesquisadores. Né, Paulo Freire é uma base inspiradora para os projetos de pesquisa voltados a professores que desejam transformar suas aulas, estimulando a reflexão, ampliando a consciência e envolvendo ativamente os alunos. Segundo Freire, é pensando criticamente a prática de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática. A reflexão, então, vai permear toda a prática e contribui para a construção de conhecimentos na ação, segundo Schoen, seu texto de 92, e a prática por si só não é o que importa, mas sim a reflexão sobre a prática. Trata-se da capacidade de refletir e analisar, segundo Antônio Novoa, em seu texto de 2017. Aspectos teóricos metodológicos, então, que vão guiar a nossa formação é a prática reflexiva, a prática exploratória, pesquisação, comunidade de prática, comunidade de aprendizagem profissional e a comunidade de aprendizagem multiprofissional. Eu passo a palavra à minha colega Merkenfeld, que continua a nossa apresentação. Obrigada, Roberta. E como a Roberta pontuou logo no início da apresentação, a gente viu que nos fluxogramas, né, tanto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro quanto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, as disciplinas voltadas para estágio do alemão especificamente costumam aparecer mais para o final do curso. E os projetos de extensão, principalmente, eles viabilizam uma forma de esse estágio, dessa prática, ter início, então, já no início do curso de licenciatura. Então, a partir daqui, a gente vai falar um pouco sobre alguns projetos e oportunidades para a formação de professores de alemão nesses cursos de licenciatura nessas duas universidades, né? E, é claro, da importância da extensão na formação dos professores de alemão como uma forma, né, de viabilizar oportunidades para o desenvolvimento de pesquisa na formação dos professores, o fomento de parcerias entre universidades e escolas e o acompanhamento dos estudantes de licenciatura na prática docente. Então, isso acontece a partir, né, de parcerias com centros de língua, com projetos de extensão, cursos em estágio e projetos em escolas também. Falando em extensão, a gente tem aqui um excerto de um documento, né, que foi estabelecido no FORPROEX, que é o nosso encontro de pró-reitores de extensão, onde a gente vê que a extensão universitária, sob o princípio institucional e constitucional, né, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade
e outros setores da sociedade. No nosso caso, é muito importante esse diálogo e essa interação com as escolas, já que a gente está falando da formação de professores de alemão, né? Algumas parcerias que a gente vai mencionar a partir de agora, começando com parcerias voltadas para a formação de professores na escola pública. Então, a gente tem essa parceria PALEP, que é Projeto Aulas de Línguas em Espaços Públicos, com OLE, Oficina de Línguas Estrangeiras nas Escolas, e ENALE, voltado também para a formação de professores de alemão. Então, são projetos de extensão em que estudantes de licenciatura em alemão oferecem aulas de alemão em escolas públicas sob o formato de oficinas. E os objetivos principais desses projetos são, em primeiro lugar, a oferta de oficinas gratuitas de língua alemã em escolas públicas no Rio de Janeiro, a ampliação de espaços para a prática de ensino e o maior diálogo e interação entre universidades e escolas. Algumas atividades realizadas no âmbito desses projetos são reuniões semanais de orientação pedagógica entre as professoras orientadoras e os licenciandos participantes dos projetos, a formação de comunidades de prática a partir da troca de experiências e da construção colaborativa de conhecimentos entre esses participantes, o estudo da literatura sobre ensino e aprendizagem de línguas com crianças, o que é um dado também muito relevante, quando a gente sabe que a formação em letras, na licenciatura é voltada principalmente para os anos finais do ensino fundamental 2, então é muito importante que os nossos estudantes tenham esse espaço de prática também nas séries e nos anos iniciais das escolas, a análise de materiais didáticos de alemão específicos para essa faixa etária e o desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de alemão no contexto escolar, E aí a gente está falando de todo o ensino básico, ali desde o segundo ano do ensino fundamental 1 até o ensino médio. A gente passa, então, a falar de alguns projetos que não estão voltados para a escola, mas que abarcam o ensino de alemão em contextos diversos, como, por exemplo, cursos livres, escolas de idiomas e institutos de idiomas, Então, os objetivos são a oferta de cursos de idiomas para a comunidade interna e, sobretudo, externa da universidade, a custos reduzidos, entradas empregadas principalmente para autofinanciar o projeto, especialmente para pagar bolsas de estudo aos estudantes que lecionam nos projetos. Então, nesses cursos são cobradas taxas a preços reduzidos, e o objetivo disso é que essas entradas possam fomentar aí essas bolsas para os estudantes. E esse é um espaço muito importante para a prática de ensino e formação de professores, um diálogo intenso também entre teoria e prática. Agora a gente vai mostrar assim, um modelo para a formação de professores que a gente busca aí abarcar nesses projetos que a gente apresentou como exemplos. Então a gente tem a formação inicial de professores de língua alemã para o ensino fundamental e médio na escola, em cursos de idiomas, como a gente viu nos últimos projetos, e também a formação para o professor de ensino superior, já que a gente foca no professor pesquisador. Agora, alguns eixos que a gente precisa ainda pensar primeiro, a formação inicial de professores, não só de língua, mas também de literatura alemã, e o professor para a educação infantil, que é um contexto ainda não englobado nesses projetos que mostramos. Por fim, a gente tem algumas perguntas ainda em aberto, que são como é possível integrar melhor a língua e literatura, então de uma forma mais orgânica, especialmente no que diz respeito à formação de professores de língua e literatura. Quais são para os nossos estudantes os principais obstáculos à permanência e à conclusão do curso? Quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam?
Que possibilidades existem para a realização conjunta de disciplinas e cursos, interinstitucionais, e como é possível viabilizar da melhor forma as ofertas de intercâmbio acadêmico. E aí a gente tem as nossas referências e agradecemos muito pela atenção. Aqui estão também os nossos contatos. Muito obrigada. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.